ser e executar o ministério da reconciliação, conduzindo homens a Ti para a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por Tua igreja em Cosmos. Muito obrigado por essa área. Guarde, Senhor, as famílias que porventura, por causa do tempo, Senhor meu Deus, lá fora, estejam nesse momento talvez com uma situação meio difícil, Senhor, de poder suportar esse vendaval, mas que Tu possas guardar famílias e pessoas, Tu possas guardar, Senhor, as nossas famílias, que o Teu nome seja glorificado em tudo que fizermos, que a Tua palavra possa discorrer ao nosso coração, de maneira que Tu possas falar de maneira profunda, para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso coração e vivê-la. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, leitores da Bíblia, mas queremos ser, Senhor, praticantes da Tua palavra. Permaneça conosco, fique conosco, mude o nosso caráter, mude a nossa personalidade, ajuda-nos a sermos semelhantes a Ti. Nós só temos a Te agradecer e a Te bendizer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fala para o seu irmão do lado aí, se você consegue enxergá-lo, e diz assim: meu irmão, é muito bom ter você nesse escurinho. Não é escurinho do cinema não, mas é um escurinho agradável. Está bem acolhedor. Pelo menos eu, doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como está? Como a lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio torto, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, lançou de lá, passou de lá. E de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a suma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Bom, todo o contexto desse texto bíblico, ele age em cima de uma ideia. Ele age em cima da ideia de que esse homem conhece a Bíblia, ele conhece as doutrinas da Bíblia, diz que ele é doutor da lei. Para ser um doutor da lei, ele tinha que passar por 2 escolas: Beit Sefer, até 6 anos, e de 6 anos em diante, ele entrava numa outra escola, que é a Beit Torá. Ou seja, ele estudava, e se ele fosse um bom aluno, ele seguia para diante de 6 anos em diante até os 12. E aí ele teria que decorar toda a Torá, toda a lei que envolve
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele tinha que ter isso de cabeça. Esses eram aqueles que seguiam de 6 até os 12. Dos 12 anos em diante, esse garoto, por ser muito bom, ele ia aos pés de um rabirenato, de um rabi, para aprender o ofício do rabirenato. Então, na verdade, esse rapaz que está aqui, ou este homem, ele é um conhecedor da lei. Ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Ele frequentou os melhores seminários teológicos, conhece Bíblia como ninguém. Aquele que você pergunta, ele diz assim, está em tal capítulo, versículo do livro tal. Já viram pessoas assim? Que recitam a Bíblia de uma maneira monstruosa. E você fica assim, como é que ele consegue guardar tanta coisa assim? Só que agora ele tem um problema aqui, porque o problema desse rapaz não é ser conhecedor da Bíblia. O que lhe incomoda é a vida eterna. O que lhe está incomodando é o que vem pós-morte, porque na verdade é o que mais atribula todos os homens. Algumas pessoas chegaram até a dizer que tiveram uma experiência transcendental, morreram, foram para um lugar, viram uma luz no fim do túnel, mas não ficaram lá, voltaram e contam suas experiências. Não sei até que ponto isso é uma veracidade, porque dentro de um campo científico você não tem como provar, e como não tem como provar, você não pode dizer que é verdadeiro. Contudo, elas disseram ter uma experiência, e essa é a problemática talvez de todo homem: o que vai seguir após a morte? Talvez é o que mais incomoda a todos os seres humanos com racionalidade, porque temos um período sobre a terra, e após passar esse período nós teremos que enfrentar a eternidade. A Bíblia o diz, a Bíblia fala sobre isso, e como fala sobre isso, certamente ela está dando um ponto revelacional daquilo que é obscuro aos nossos olhos, mas que foi deixado como algo que é verdadeiro. Então seguirá o juízo após a nossa morte, cada um no seu dia, no seu momento, né? Cada um talvez vai chegar aos 100, outros não, mas o que se preocupar com isso, se Paulo diz que estar vivo é lucro e morrer é ganho? Então, para o cristão, vivo ou morto, você está em boa posição. Amém? Amém, irmão? Então, amém. Eu não tenho que me preocupar com isso, com o que vem após. Contudo, esse rapaz aqui, ele está com essa dificuldade, e dentro dessa dificuldade, Jesus faz uma pergunta a ele, porque só os mais inteligentes respondem com perguntas. Você já viu aquelas pessoas que fazem pergunta, né? E você faz uma pergunta, ela te faz outra pergunta? Normalmente judeu é muito inteligente, ele faz uma pergunta em cima da pergunta que você fez, e ele fez essa pergunta a Cristo, e Cristo lhe faz uma pergunta, tentando lhe dar uma resposta, talvez acompanhando uma linha filosófica de Sócrates, chamada maiêutica, que você faz perguntas retirando da pessoa uma resposta, e ele utiliza esses recursos, e Jesus faz uma pergunta a ele: qual é o maior mandamento? E aí aquele rapaz, prontamente conhecedor da lei, lhe dá uma resposta muito rápida, né? Sem pensar, porque isso é automático nele, ele conhece a lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E Jesus fala: e o segundo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus: disseste bem, respondeste, como diz, né, a expressão latina ipsilit, né, dentro do contexto da letra, perfeito, dentro de um conhecimento, você respondeu perfeitamente. Jesus faz, vai e faz o mesmo. E aí ele pergunta assim: mas quem é o meu próximo? E aí ele tem um problema aqui também, porque
Quem é o meu próximo? O meu próximo são os meus amigos? O meu próximo seria os meus parentes? Jesus utiliza um meio comum, humano e habitual do ser humano e traz para as questões espirituais para serem entendidas. Ou seja, Jesus procura esmiuçar uma ideia que talvez não seja alcançável pela intelectualidade espiritual daquele homem, porque não basta apenas ser um leitor da Bíblia, precisa saber interpretá-la. E Jesus então busca esse meio desse homem, uma forma de tirar dele a capacidade de interpretar a revelação de Deus, porque não é tão simples interpretar uma revelação de Deus. Muitos hoje utilizam meios para usar a Bíblia como um aparato para poder forçar ou conduzir ou induzir pessoas a tomarem posicionamentos quando a Bíblia não está falando nada daquilo. Por exemplo, existe um texto bíblico que se utiliza muito comum, principalmente nos meios mais pentecostais, podemos dizer assim. Não que eu sou contra ele, porque nós somos pentecostais, somos oriundos de um movimento pentecostal, graças a Deus por isso, dito um movimento de Lutero. Contudo, nesses meios que utilizam as forçações textuais para que você chegue a uma conclusão, quando na verdade o texto não diz aquilo. Por exemplo, Deus te fez cabeça e não cauda. Ou seja, procuram introduzir na sua cabeça que você não pode ter nada de ruim, que você tem que ter o melhor, que não pode nem ficar doente, meu irmão. Você tem que ser um super-herói. Você não pode ter problema financeiro, você não pode ter problema relacional, você não pode ter enfermidade, você não pode ter nada. Você tem que ser 100% guardado, porque você é cabeça. Inclusive você não tem nem que obedecer teu chefe. E tem um monte de pessoas que dão problemas para chefe, principalmente crente, que acha que ele, por ser um crente, ele está acima de uma autoridade que está sobre ele. Isso acontece em todos os lugares, quando na verdade, quando você chega em Novo Testamento, você encontra Paulo dizendo que nós somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a Bíblia me diz que não é por esse caminho. O contexto anterior falado a vós, na verdade ele está relacionado a Israel, quando Deus dá uma promessa dizendo que Israel seria a cabeça das nações. Isso não está atribuído a mim e a você. E como Israel é a cabeça das nações, o olho do universo está em Israel. E na verdade nós somos miseráveis, nós somos dependentes de Deus, nós somos carentes da graça de Deus. Eu e você somos seres humanos. Vai ter um momento na vida que ficaremos doentes, vai ter um momento que você vai ter problema financeiro, vai ter problema de relacionamento, você vai ter momentos difíceis na sua vida, que são os desertos que todos nós passamos. Ninguém está excluso disso, nem os melhores, nem os semideus hoje dentro das igrejas. Porque antes era pastor, subiu para apóstolo, agora apóstolo já não serve mais, é semideus, agora já surgiu mais uma, patriarca. O negócio está subindo. Vai chegar um momento que eu vou falar, eu sou Deus. Porque o homem quer essa grandeza, mas na verdade todos nós que aqui estamos somos dependentes da graça de Deus e somos necessitados desse Deus maravilhoso que tem nos guardado e protegido. Esse homem não consegue entender esse próximo, então Jesus lhe confere uma historinha, lhe dá uma história, e essa história ele fala sobre um viajante. E esse viajante passa por um caminho, e o texto começa no versículo 25, dizendo: eis que, a expressão grega eis que é idou, que quer dizer o seguinte: preste atenção no que eu vou falar para você, escute o que eu vou dizer, porque eu quero lhe ensinar algo. E Jesus faz essa expressão, eis que,
esse homem viajante passa por um caminho que havia assaltantes beduínos, que eram assaltantes políticos. Existiam também outros que gostavam de roubar mesmo, eram assaltantes, era um caminho perigoso. E a minha pergunta ao texto é: se esse homem viajante passa por esse caminho, tem duas formas de pensar. A primeira é que ele desconhecia o caminho. Eu desconheço o perigo que existe nesse lugar e eu vou para esse lugar. Amém? Você está entendendo? Porque se você sabe que um lugar é perigoso, meu irmão, você não vai passar por lá. Ou você tem muita coragem, ou você está com muita pressa e você quer encurtar tempo, você arrisca e você passa. Ou então você desconhece completamente a informação e você vai resolver então passar por aquele caminho, e esse homem resolve passar por aquele caminho. A primeira ponto de análise seria: quantas das vezes eu e você também somos como esse viajante, que às vezes entramos em caminhos e somos feridos no caminho. Entramos no caminho de um relacionamento errado, entramos no caminho de uma compra errada, entramos no caminho de um relacionamento errado, de uma atitude errada, de uma palavra errada, uma atitude feita de forma errada, e aí nós sofremos a paga por entrarmos nesse caminho. Quantos de nós, às vezes mesmo sabendo que aquilo não é o correto, o caminho não é o melhor caminho, nós, por questões humanas e talvez questões de soberba, nós mesmo assim adentramos aquele caminho. E diz a Bíblia que esse homem, quando ele passa por esse caminho, ele é automaticamente alvejado por um assaltante, e ele fica altamente, podemos dizer, ferido, não consegue se levantar, está mal, ele está com ferido na sua carne, ele não tem condições de sair daquela situação, lhe roubaram tudo, ele perde tudo. E nós às vezes também perdemos a esperança, perdemos a possibilidade de acreditar nas pessoas, porque pessoas agiram de maneira incorreta conosco, nos feriram, nos machucaram, e nós estávamos com boas intenções. Quantas vezes no meio do caminho nós somos feridos? Feridos por palavras porque o esposo falou duro, feridos por palavras porque a esposa falou duro, porque somos destratados às vezes, marginalizados por uma sociedade, e aí esse homem automaticamente está arrebentado ali. Agora, o que mais me chama a atenção no texto não é a problemática dele estar arrebentado, porque isso é uma situação da vida, como todos aqui podem passar. O que mais me chama a atenção é porque pelo caminho descia um sacerdote. E quando eu penso na ideia do sacerdote, eu penso na ideia do pastor, que é aquele que deveria cuidar daquele que está ferido, que é daquele que deveria parar e passar azeite nas suas feridas. O pastor que deveria ter uma visão mais prospectiva, mais ampla, e deveria parar o que ele estava fazendo e cuidar daquele ferido. Mas pelo que eu vejo, esse pastor ou esse sacerdote, ele está tão envolvido com a prática litúrgica da igreja, ele está tão envolvido com as questões da igreja administrativas, ele está tão envolvido com finanças, melhorar templos, comprar, que ele perde o sentido da sensibilidade daquele que está ferido.
Esse sacerdote, ele é religioso, ele cumpre as exigências de uma religião, ele cumpre as exigências daquilo que o seminário lhe ensinou a fazer: pegar a Bíblia e falar, esboçar um texto bíblico de muitos livros lidos, de muitas horas com o bumbum sentado numa cadeira, de estudar o grego e o hebraico para poder trazer aquilo que é da originalidade textual dentro de uma hermenêutica, uma exegese bíblica, porque ele foi treinado para ser um profissional de Deus, alguém que utiliza a palavra como um meio de profissionalismo, porque ele foi doutrinado psicologicamente para isso, porque disseram para ele que ele tem que pregar a verdade ipsilitre, dentro de um contexto que não saia daquele contexto. Até aí, muito bonito. Até aí, palmas para aquilo que o ensino lhe dá e lhe confere a esse líder religioso. Mas deprimente e lastimável, incoerente, incongruente, seja lá qual, colocação de um modo que a gente possa aplicar a ideia ao texto, ele fere em um dos princípios mais honrosos que as Escrituras nos dá para viver: o amor ao próximo. Nenhum entendimento bíblico ele serve se eu não amo. Nenhum conhecimento da Bíblia tem valor algum se eu não olho para o outro com o olhar de Cristo. Nada é mais importante nessa terra do que o outro, do que o amor dispensado a alguém que clama por misericórdia. Nada é mais importante nessa terra do que poder estender a mão para aquele que lhe pede ajuda. Por favor, eu preciso de você. Não adianta eu trazer caracteres de espiritualidade como um pastor se o meu coração não arde por almas, por vidas, por salvação em Cristo, por aqueles que estão precisando, que estão nas sarjetas, na prostituição, nos vícios. Nada tem mais valor do que pessoas, porque o princípio do amor a Deus está no amor ao próximo, e o próximo é aquele que precisa de mim, é aquele que está ao meu lado. Parabéns para o sacerdote por sua religiosidade, por sua capacidade de reproduzir o que ele aprendeu, mas lastimável por sua forma de não entender o seu chamado e para que aquilo que Deus o chamou para fazer. De igual maneira, diz o texto bíblico, que desce um levita, que está também dentro da linha teológica, e esse levita é aquele que cuida das coisas de Deus. O levita cantava, mas não só cantava, ele também cuidava dos utensílios do templo. Ele tinha um cargo no templo, ele fazia de tudo no templo, ele limpava a igreja, ele fazia muitas coisas, arrumava, estava nas consagrações, fazia todo o aparato que um bom crente faz. Mas quando ele desce e vê também o caído, a sua religiosidade lhe cega os olhos, de maneira que ele só entende que a função dele é adorar a Deus, a função dele é servir a Deus, como muitos de nós fazemos, que achamos que são as quatro paredes da igreja que traduzem a nossa adoração e amor a Deus.
que é estar nos cultos, que mostra que eu sou um crente. Por eu falar talvez meia dúzia de línguas estranhas, que eu sou um bom cristão. Ou talvez porque eu não dou trabalho para o pastor, e continue assim, por favor, né? Um bom crente que respeita, faz o que o pastor manda. Não, continua assim, não seja diferente não, por favor. Alivie o processo em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer nada. Isso não traduz evangelho. Evangelho não é estar dentro de igreja. Evangelho não é usar uma roupa lacrada com sinal de espiritualidade, por uma gravata colocada e talvez muito bem alinhada com o sapato. Normalmente é com cinto, sapato, essas coisas. Isso não é evangelho. Evangelho é quando eu sou capaz de sentir a dor do outro. Evangelho é quando eu sou capaz de olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Quando eu vejo o meu irmão cheio de espinhos e entendo que eu tenho tanto espinho quanto ele, e que para eu aturar ele me atura, porque dentro da igreja a gente atura, você sabia disso? A Bíblia diz: suportai os fracos na fé. Você acha que suportar é fácil? Não, você tem que ter o Espírito Santo para suportar. Então o sacerdote e o levita, eles simplesmente são aqui nesse momento reprovados, porque apesar de toda a religiosidade operante, apesar de todo o conhecimento bíblico e dos estudos dos tempos perdidos e gastos para aprender a lei, as escrituras, ele não é capaz de sentir pelo outro o clamor da misericórdia e daquilo que está se precisando do outro. Ele não é capaz de sentir a dor do outro. Evangelho é sentir a dor do outro. Lang, um bom escritor, ele diz que o Evangelho é tão simples que às vezes nos perdemos e nos enrolamos naquilo que está tão fácil de ver. Criamos tantos aparatos, fazemos um evangelho de tantas coisas. Existe um texto bíblico que eu oro muito a Deus por isso. O texto diz: vos darei ou dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos pastorei com sabedoria e inteligência. Não é o que nós estamos mais precisando hoje? De pastores que nos pastoreiem, de pastores que deixem de pensar no administrativo, pastores que deixem de pensar nas finanças, pastores que deixem de pensar nas coisas boas, que lhe vão servir apenas para o seu ventre, mas que sejam capazes de chorar conosco, de comprar a nossa causa, de chorar os nossos choros, de gritar os nossos gritos, de clamar a misericórdia daquilo que estamos pedindo por misericórdia, por pastores que amem o chamado vocacional daquilo que Deus tem feito e chamado para fazer. E não somente pastores, mas cristãos, homens e mulheres que estão dentro das igrejas, mas não para fazer volume, não para estar dentro da igreja para marcar o seu ponto de presença, mas para querer aprender a como ser divino como Cristo é divino, em amar como Cristo amou, em chorar com os que choram e estender a mão para os que pedem ajuda. Dentro desse contexto, nós olhamos um terceiro homem que passa nesse lugar daquele que está ferido, e diz a Bíblia, isso que é o complexo do texto, que esse homem não é um pastor,
não é um estudante de seminário, não é um conhecedor da Bíblia, não é um trabalhador na obra, um levita. Esse homem é um samaritano. Um samaritano. Pastor, qual o problema do samaritano? O samaritano, se você não sabe, ele é mistura de um judeu com um gentil. E dentro da característica dessa mistura, o judeu não aceita aqueles que se misturaram. E automaticamente Jesus quebra essa ideia desse lapso ou desse relacionamento que não existe entre ambos com a mulher samaritana. Jesus traz a mulher samaritana para si e mostra que o evangelho, ele é inclusivo. O evangelho não é exclusivo, ou o evangelho não é separatista, fundamentalista. O evangelho, ele é inclusivo. Ou seja, todos têm direito a ele. Homens e mulheres de todas as raças e nações. E esse homem samaritano, mesmo não sendo visto de boa maneira pelos judeus, e esse homem é um doutor da lei, e ele é um judeu, e Jesus disse para esse homem, um samaritano, e ele ouve essa história e isso lhe incomoda, e ele para, e diz a Bíblia que esse samaritano começa a cuidar das feridas desse homem, porque esse samaritano, ainda que ele fosse um viajante com pressa, nada era mais importante na vida dele do que a estender a mão para aquele que está pedindo. Uma igreja que não consegue olhar uma comunidade que grita, uma comunidade com famílias deslaceradas, uma comunidade por pessoas desviadas, sem amparo espiritual, e aglomera-se dentro de quatro paredes dizendo que ama a Deus, não é igreja. Igreja é quando eu entendo que minha adoração a Deus está quando eu olho o meu próximo e sou capaz de ser um canal de bênção para a vida dele, quando eu sinto a dor dele, quando eu sei que ele precisa e eu posso ser alguém para lhe fornecer algo para que ele se levante, porque afinal de contas é melhor que caminhem dois, porque se um cair, o outro levanta. Igreja é treinamento para ser um canal de Deus para outras pessoas. Eu sei que é muito bom falar em línguas, eu sei que é muito bom dar glória a Deus, cantar louvores, dar pulinho para lá, pulinho para cá. Tem uns louvores que dá um sambinha, o pessoal esquece, não largou o mundo, dá um sambinha, está tudo certo. Não, o negócio é estar no entretenimento, mas isso não é evangelho. Evangelho é quando eu sou capaz de olhar o próximo. Eu sou capaz de olhar o meu marido que é beberrão, que é adúltero, e sou capaz de olhar para ele com o olhar de amor de Cristo. Eu posso olhar para minha esposa que não me dá atenção, me trata mal, mas eu olhar com o olhar de Cristo e amá-la. Olhar para os meus pais que vivem me amaldiçoando, falando mal de mim, mas eu sou capaz de olhar com um olhar de amor e honrar, porque é assim que a Bíblia diz. Quando eu sou capaz de olhar os meus filhos que não me obedecem, e por olhar eu os olho com amor, e ministro a bênção de Deus sobre a vida deles. Quando eu olho o meu vizinho, que dá vontade de matar aquele miserável, e olho para ele e falo assim: eu tenho que amar você, desgraçado. Olha só, isso não é palavrão não.
Desgraçado é ausência de graça, por favor. Isso é português, né? Deice é ausência de graça, de favor e merecido. Não merece, mas eu tenho que olhar para ele com amor, com carinho, né? Falar que Jesus ama, que eu amo. O cara só vive me perturbando, mas eu amo. Olhar para o meu patrão com um olhar de amor. Olhar para aquele que está na rua, um mendigo que me pede pão, com olhar de amor. Para aquele que me pede um dinheiro e eu digo não vou dar porque vai beber. Meu irmão, não questiona, ele te pediu. Seja a bênção de Deus na vida dele, ministra de Deus para a vida dele. Você é canal de Deus para isso. Deus está querendo nos colocar hoje fora dos parâmetros sacerdotais e levíticos. O que Deus quer hoje é que nós sejamos bons samaritanos, que apesar de não sermos bem vistos ou quistos por uma sociedade talvez vigente, mas nós possamos honrar o nosso chamado como crentes em Cristo Jesus. Nós possamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia. E olha, além de cuidar das feridas daquele homem, a Bíblia diz que ele pega aquele homem e coloca no seu cavalo, ou no seu burro, no seu camelo, acho que era camelo naquela época, bota no seu animal, diz a Bíblia, esse homem vai andando, e o doente vai em cima do animal. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes nós vamos nos cansar nesse processo. Você vai ter que levar no colo o teu próximo. Você está cansado, mas você vai levar. Sabe por quê? Você tem um bem maior, você tem um objetivo maior, porque você morreu para você, porque Cristo habita em você. Agora você não vive mais para você, você vive para o outro. Afinal de contas, é o que diz 1 Coríntios 13 sobre o amor. Você tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você é resistente. Por quê? Porque você ama. Eu aprendi que o amor nunca subtrai, mas sempre ele projeta. Quem ama não subtrai de ninguém, só adiciona. Quando você ama, você quer o melhor para o outro. Você às vezes deixa de ter para que o outro tenha e se sinta feliz. Não é assim? Quem ama não é assim? Ser cristão é isso. É você muitas vezes ficar sem dormir para orar por alguém. Você às vezes deixar ou comer menos para poder dividir com alguém que está com fome. Oh, quão grande é esse evangelho que nos chama a atenção, dizendo que aquele homem não somente se sentiu cansado no processo por carregar um homem no animal e ele ir a pé, mas ele pega esse homem e diz a Bíblia que ele o leva para um lugar, uma hospedagem, e coloca esse homem na hospedagem. Mas ele mesmo não descansa, ele segue o seu curso, mas ele diz: eu tenho um objetivo, eu tenho coisas importantes a fazer, como todos nós aqui temos. Todo dia eu tenho algo importante a fazer, mas por causa do nosso pragmatismo, por causa daquilo que nós queremos realizar, nós muitas vezes não olhamos para o clamor do outro, porque nós queremos resolver as nossas questões. Mas aquele samaritano, ele parou aquilo que ele ia fazer para cuidar, e ele nem descansou na hospedagem, ele seguiu o caminho. Ele disse: eu vou resolver o meu problema, quando eu voltar eu te pago aquilo que vai ser gasto com ele. Igreja, ser cristão custa-nos muita coisa. Não é fácil ser crente. Tem um monte de gente dentro da igreja esquentando banco, muito, mas só pensam em si, e isso não é evangelho. Não adianta eu estar dentro de uma igreja dizendo que eu amo a Deus
mas eu não consigo olhar o meu próximo. Não adianta vestir uma capa de ovelha quando a minha estrutura é de bode. Deus hoje está querendo nos ensinar que Ele nos chama para um evangelho diferente. Nós que estamos aqui, e eu vou falar que eu falo da minha igreja, da nossa igreja, nós, da vida na vida, queremos viver esse evangelho, custe o que custar, ainda que ele tenha que dar prejuízos às vezes a gente, ainda que às vezes a gente tenha que tirar do nosso bolso e ficar no prejuízo para poder suprir alguém, mas o objetivo nosso é que todos sejam supridos, é que todos sejam abençoados, é que nós sejamos canais de bênção para a vida de outras pessoas. Se Deus nos chamou para um evangelho de mudanças, onde eu vou ter paz ao dormir, onde eu vou acordar e saber que eu estou vivendo aquilo que Deus me comissionou a fazer, eu terei certeza absoluta que é o caminho que Deus traçou para a minha vida e que eu estou dentro dos parâmetros que Ele quer. Que possamos viver esse evangelho olhando para o outro, para o nosso próximo. E essas são as lições que Deus nos dá hoje. Em primeiro lugar, não seja religioso. Não vista uma capa de espiritualidade quando você não é. Procure Deus. Encontre Deus, para que você possa enxergar o teu próximo. Calvino certa vez disse que nenhum homem tem uma visão de si mesmo se primeiro ele não tiver uma visão de Deus. Nós nunca vamos saber nos entender a nós mesmos se primeiro não conhecermos a Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto: a vida nossa do corre-corre do dia nos faz ficar cegos para o clamor dos outros. Então a palavra de Deus hoje é: pare um pouquinho, passe a perceber quem está ao teu redor. Aquele que não abre a sua boca, mas está clamando por misericórdia. Aquele que não chega para você e diz: me ajuda, mas o olhar dela diz que está pedindo ajuda. Mas você só vai conseguir perceber se você parar para observar. Cuidado com o corre-corre do dia, ele nos deixa cegos, porque nós estamos buscando os nossos interesses e esquecemos que a vida não fundamenta somente nos meus interesses, mas no interesse daqueles que estão ao meu redor. Ninguém é autossustentável se não tiver bons relacionamentos. Só conseguimos ser felizes se conseguimos ter bons relacionamentos, que é justamente a busca da completude, segundo diz a psicologia. Em terceiro ponto, a terceira lição que eu vejo do texto é que eu tenho que estar preparado para investir naqueles que precisam. Se eu quero ser um cristão, eu tenho que estar preparado para, muitas vezes, deixar de ter para que o outro tenha. Isso é amar, isso é evangelho. Se eu entender isso e conseguir aplicar essas lições na minha vida, então eu vou entender que eu tenho direito à vida eterna, porque a base para a vida eterna está no amor. Se eu amar, eu tenho a vida eterna garantida nas minhas mãos. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quem ama é aquele que tem Deus. Então que Deus te abençoe nessa noite escura, mas aconchegante, fresquinha, né? Que Deus segure o temporal para ninguém sair daqui preocupado. Bom, nós podemos ter fé para o temporal parar, eu acredito nisso, tá? Mas eu não quero provar isso, né? Mas eu creio que não se preocupe com o temporal, você é guardado por Deus, protegido. Deus guarda a tua família, o que é seu.
Agora, registre essa palavra no seu coração. Registre isso. Quebrando os clichês da nossa vida. Esse é o nosso tema de hoje. Quebre os clichês. Quebre os clichês. Vamos ser crentes em Cristo Jesus. Vamos ser verdadeiros cristãos, amando uns aos outros, amando o nosso próximo como nós mesmos. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus.